Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo vai bem, graças a Deus. Estou de volta, né? Desta vez eu vou compartilhar um pouco sobre as bem-aventuranças e vou comentar um pouco, né? E eu lembrei, quando eu estava meditando, eu lembrei do meu pai. Meu pai, ele foi comerciante por longos anos, que já está dormindo no Senhor, né? Desde 2010. Então, ele tinha uma mercearia e em cima do balcão principal tinha um armário com portas de vidro, né? E ali ele escreveu com letras grandes, né? A letra de papai era muito bonita, as bem-aventuranças e colou ali no vidro ali daquele armário. E os clientes, quando chegavam, né? Ele queria que os clientes lessem as bem-aventuranças e vez por outra algum fazia um comentário, ele aproveitava para ensinar. Então, de volta ao assunto, eu vou ler um resumo que eu fiz assim, desde que Jesus Cristo foi batizado até chegar às bem-aventuranças, certo? Jesus, tendo sido batizado, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Deus, ele permite que o homem seja tentado. E Deus permitiu que Jesus Cristo fosse tentado, né? É a vontade permissiva de Deus. Jesus Cristo, em momento algum, cedeu às tentações e ordenou para o diabo, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviam. Jesus, sabendo que João o Batista estava preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando a cidade de Nazaré, foi habitar na cidade de Cafarnaum. E começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E andando pelo mar da Galiléia, chama os primeiros discípulos, Pedro e André, Tiago e João. E Jesus percorre toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que padeciam de doenças, endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e todos eram curados. As multidões o seguiam da Galiléia, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão e de Decápolis. Aí eu fui verificar quais eram. Decápolis é de 10, né? Só quer dizer 10 cidades, né? Então, segundo Plínio, eram Damasco, que ainda é uma cidade importante e populosa, Filadélfia, Rafana, Hipos, Dion, Pela, Gerasa, Citópolis, Gadara e Canata. Jesus, vendo as multidões, ele sobe ao monte, fica assentado, seus discípulos se aproximam e ele começa a ensiná-los. Em Mateus capítulo 5, este é o mais longo ensino, vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7. E ao concluir o discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade. O que Jesus dizia, acontecia e fazia, e não como os escribas. Quem são os bem-aventurados? No versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, aquele que tem o espírito quebrantado, coração quebrantado, que é oração contrito, espírito contrito, né? Jesus Cristo disse: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vamos ver aqui um exemplo sobre o humilde de espírito. Os 2 ladrões, um deles blasfemava de Deus,
O outro repreendia, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu acredito que aquele homem, até aquele momento, nunca tinha falado a verdade. Ele ali, naquele momento de dor, ele reconhece que não estava ali injustamente, mas que havia sido feito justiça, porque eles eram transgressores da lei. E agora ele se via totalmente perdido e olhando para o autor da vida, com o espírito quebrantado, com o coração contrito, ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, ele se encaixou nesta bem-aventurança, humilde de espírito, quebrantado, arrependido. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, que palavra maravilhosa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia! A palavra por si só já fala. Quando Ele nos consola, então nós temos condições de consolar também aquele que está passando por problema semelhante ao nosso ou até pior. Aleluia! Glória a Deus, porque nós já fomos consolados por Deus. Aleluia. O versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 11. Aleluia. Jesus nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Rei dos reis, aleluia. O Senhor dos senhores, aleluia. Humilde de coração. Nos Salmos 37 diz assim, que os mansos, além de herdarem a terra, se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Na carta de 1 Pedro capítulo 3 diz assim, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos ver o que quer dizer essa palavra, vituperam? Os que vos afrontam, os que vos insultam, os que vos tratam com desprezo, os que vos menosprezam, os que manifestam desaprovação ou censura. Aleluia. Seja manso. Aleluia. Aprenda com o Senhor. Responda com mansidão a todo aquele que está te ofendendo com palavras. Aleluia. Né? Ele nos ensina. Aleluia. Glória a Deus. Devemos estar preparados, devemos respirar. Alguém está nos agredindo com palavras fortes, né? Aquelas que ferem a alma. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Respira um pouco e responda com mansidão. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia, fome e sede de justiça, seja no seu trabalho, seja na repartição de alguma herança, né, na qual você tem direito.
A situação atual no Brasil, você olha para todos os lados, não vê solução, só vê montes, só vê impedimentos. Nada está dando certo, aleluia, aleluia, para a nossa nação. Mas vamos olhar para além do monte. Vamos pedir sabedoria, discernimento, direcionamento àquele, aleluia, aquele que somente Ele pode dar. Em Lucas capítulo 18, Jesus nos conta uma parábola para nos ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desista, nunca desanime. Aleluia. Esta parábola, ela fala de um juiz iníquo. Havia uma mulher que era viúva e que esta mulher estava sendo injustiçada. Ela foi clamar a um juiz, que esse próprio juiz ele dizia: não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva está me incomodando, vou lhe fazer justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. O versículo 7 e 8, disse Jesus: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Observem o final do versículo. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Louvado seja o teu santo nome, Pai. Não desista, prossiga, insista, continue orando, aleluia. Continue confiando, continue esperando, aleluia, glória a Deus. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui no Salmo 34 diz assim: bem-aventurados é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal, aquele que tem misericórdia do pobre, aquele que se compadece do necessitado, aleluia, glória a Deus. O Senhor o guardará e o conservará em vida, será abençoado na terra. Tu, Senhor, não o entregarás à vontade dos seus inimigos. Isso tudo é para quem tem misericórdia, viu? Para quem usa de compaixão. Você pai, você mãe, você governador, você prefeito, você senador, deputado, você presidente. Aleluia! Tem promessa para você que usa de misericórdia com o necessitado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade, glória a Deus. E ainda em Tiago capítulo 2 diz assim, olha: o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E ainda em Mateus capítulo 9, Jesus mandou os escribas e fariseus que fossem aprender o significado da escritura que diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Jesus tinha sido criticado porque quando ele estava em casa, se juntaram a ele muitos publicanos e pecadores, junto com os discípulos, né? E os escribas e fariseus eram doutores na lei de Moisés, estudavam os salmos, os profetas, constantemente, né? A lei, né? Eles consideravam o povo maldito, eles não conheciam, porque o povo não conhecia a lei. O Senhor foi misericordioso para com Ló, sua esposa e suas 2 filhas, retirando-os do lugar que seria destruído, Sodoma e Gomorra. O versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. No Salmo 15, versículo de 1 a 5, não vou ler o todo, né? O salmista Davi orando pergunta: quem, Senhor?
habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? E o Senhor lhe responde pelo Espírito, né? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e do coração fala a verdade, aquele que tem um coração limpo. Aleluia, glória a Deus. Efésios 4, 22 a 32. Você é convidado a se despojar quanto ao seu procedimento do velho homem. Você hoje é uma nova criatura, mas se você ainda não é, aceita Jesus e você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram. Aleluia! Se despojar quanto ao procedimento do velho homem que se corrompia pelos desejos do engano. Se renove no espírito da vossa mente, se revista do novo homem que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Deixe a mentira, fale a verdade, irai-vos, mas não pequeis, não dê lugar ao diabo, não furte mais. Só saia de vossa boca palavras boas para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que te ouvem. Não entristeça o Espírito Santo. Sejam tiradas dentre vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. Sejam bondosos, aleluia, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, aleluia. 1 João capítulo 3. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia. Os limpos de coração verão a Deus. Aleluia. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que são cri-cri. Aleluia. Por tudo estão promovendo a desordem, a bagunça, intrigas. É como diz o ditado, tem um pavio curto. E tem pessoas que atiçam a briga e ainda fica de longe assistindo o espetáculo. Sentem prazer naquilo que estão vendo. Isso não está correto. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está tendo tumulto na tua cidade, no teu país? Ainda em 1 Timóteo capítulo 2 diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Aleluia. Jesus Cristo ainda disse em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você tem a paz de Jesus e está na paz do Senhor, com certeza tu podes levar esta paz aonde você for, aonde você estiver. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na carta do apóstolo Pedro, primeira carta dele, no capítulo 3, diz: se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis. Não temais as suas ameaças, nem vos turbeis, porque melhor é sofrerdes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz
produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se vê, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as coisas terrenas, tudo passa, enquanto as que se não veem são eternas. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Você sofreu ofensas, insultos, foi menosprezado, foi repreendido ou até em casos extremos apanhou, foi expulso de casa por causa do Filho do Homem? Na carta de 1 Pedro, capítulo 4, diz: se pelo amor de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. João capítulo 15, Jesus nos diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Em Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo saía a caminho de Damasco para prender os cristãos, ele teve um encontro maravilhoso com Jesus ali. Ele não conhecia Jesus. Ele estava agindo certo de que estava fazendo a vontade de Deus. E ali, quando ele cai por terra, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo pergunta: quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, tem alguém te perseguindo por causa dele? Mexeram primeiro com ele. Ele vai resolver. Aleluia. Mexeu primeiro com ele. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Aleluia. Por causa de Cristo. Versículo 13 a 16. Aleluia. Diz: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso foi Jesus falando. Então, procurando praticar tudo que foi visto aqui, tudo que eu li aqui para vocês, eu e você, aleluia, seremos bem-aventurados, ou seja, estaremos plenamente satisfeitos. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser.